Olá, pessoal. Eu sou a professora Sandra e hoje nós iremos realizar a correção das questões 4, 5 e 6, página 73 da apostila Prova Ceará. Essas questões trabalham o descritor 18, que é resolver situação-problema envolvendo a variação proporcional entre grandezas direta ou inversamente proporcionais. Vamos à questão 4, então. Uma máquina varredeira limpa uma área de 5.100 metros quadrados em 3 horas de trabalho. Nas mesmas condições, em quanto tempo limpará uma área de 11.900 metros quadrados? Então, antes da gente organizar os dados, a gente vai identificar quais as grandezas estão sendo trabalhadas nesse problema, né? Que no caso aí são área e o tempo que está sendo medido em horas. Organizando os dados, nós temos que uma área de 5.100 metros quadrados é limpa em 3 horas. Em quanto tempo essa mesma máquina limpará uma área equivalente a 11.900 metros quadrados? Então, feito isso, a gente pode observar que se trata de um problema de grandezas diretamente proporcionais, pois ao aumentar a área, o tempo também será aumentado. Dessa forma, a gente pode organizar as informações de uma forma direta, certo? E multiplicar meios por extremos ou em x cruzado, como vocês acharem melhor, e resolver o problema. Né? Fica 5.100 vezes x igual a 11.900 vezes 3. X é igual a 11.900 vezes 3 dividido por 5.100. Cancelando aí esses dois zeros, nós temos 119 vezes 3 dividido por 51, que vai ser 357 dividido por 51. Logo, nós teremos x igual a 7, né? No caso, 7 horas, que é a alternativa A. Vamos lá, questão 5. Num acampamento avançado, 30 soldados dispõem de víveres para 60 dias. Se mais 90 soldados chegaram ao acampamento, por quanto tempo o acampamento estará abastecido? Mesma coisa, vamos aqui tirar as grandezas que estão sendo trabalhadas na questão 5, que no caso é a quantidade de soldados e o tempo, que está sendo medido em dias, né? E organizando agora os dados do problema, nós temos que 30 soldados possuem mantimentos para 60 dias. Mas, como chegaram 90 soldados, o que foi que aconteceu? Os 30 soldados se transformaram em 120, né? São os 30 soldados que já estavam no acampamento, com mais os 90 que chegaram, 120 soldados. Por quanto tempo esses mantimentos vai manter esse acampamento abastecido? É o que a gente vai descobrir. Então note o seguinte, que houve um aumento da quantidade de soldados. Logicamente, o tempo que esse acampamento vai passar abastecido vai diminuir. Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, nós temos aí grandezas inversamente proporcionais. Então, é necessário a gente inverter uma das duas frações antes de montar o problema, certo? Então, invertendo aí a primeira, a gente fica com 120 sobre 30 igual a 60 sobre x. Novamente, multiplicando cruzado aqui, nós temos 120 vezes x igual a 60 vezes 30. X será igual a 60 vezes 30 dividido por 120. 60 vezes 30 é 1.800 dividido por 120. Isso vai dar x igual a 15 dias. Vamos lá, questão 6. De duas fontes, a primeira jorra 18 litros por hora e a segunda 80 litros. Qual é o tempo necessário para a segunda jorrar a mesma quantidade de água
que a primeira jorra em 25 minutos? Vamos lá, né? Separando as grandezas, referentes à fonte número 1, que é a medida de capacidade, e o tempo. Estão sendo medidos aí em horas e minutos. Então, a primeira coisa a se fazer é saber quanto de água a primeira fonte jorra em 25 minutos. Então, eu vou trabalhar com a minha unidade de tempo em minutos, certo? Isso é importante quando a gente for organizar os dados para resolver o problema. Então, eu sei que a primeira fonte, ela jorra 18 litros por hora, mas uma hora tem o que? Exatamente 60 minutos. Então, como eu vou trabalhar? Como eu quero trabalhar com os minutos, então eu transformo horas em minutos. Seguindo aí, com o que eu quero descobrir, né? Quanto que essa fonte vai jorrar em 25 minutos. Então, o que foi que aconteceu? Diminuiu o tempo, consequentemente, a quantidade de água que vai jorrar também vai diminuir. Então, eu tenho um problema aí de grandezas diretamente proporcionais. Então, é só armar a conta de forma direta. 60 sobre 25, multiplicando cruzado, nós temos aí 60 vezes x igual a 18 vezes 25. Então, x é igual a 18 vezes 25, 60 que está multiplicando passa dividindo. 18 vezes 25 dá 450, que dividido por 60 vai dar 7 litros e meio. Então, em 25 minutos, a fonte número 1 jorra 7 litros e meio de água. Vamos agora à fonte número 2. São as mesmas grandezas, capacidade e tempo. Para a fonte número 2, ele diz que essa fonte jorra 80 litros em 60 minutos. Em uma hora, que é o equivalente a 60 minutos. Em quanto tempo essa fonte ela vai jorrar a mesma quantidade de água que a primeira jorra em 25 minutos? Então, eu sei que a primeira fonte jorra 7 litros e meio de água em 25 minutos. Então, em quanto tempo essa fonte vai jorrar 7 litros e meio de água? Então, observe aí que a quantidade de água diminuiu, logo o tempo também vai diminuir. Então, mais uma vez, nós temos um problema aí de grandezas diretamente proporcionais. Armando a conta de forma direta, 80 sobre 7,5 é igual a 60 sobre x, multiplicando aqui cruzado, nós temos 60 vezes 7,5 igual a 80 vezes x. Então, x será igual a 60 vezes 7,5 dividido por 80. 60 vezes 7,5 é igual a 450. Dividido por 80, nós teremos aí x igual a 5,625 minutos, que é a resposta aí da nossa questão 6, certo? Então, bons estudos!